Boa noite, então, pessoal. Vou retomar aqui o início para que possa ficar registrado. Já me apresentei, então, a alguns dos presentes hoje e a alguns que também estavam presentes na aula inicial de apresentação do curso, que foi no sábado, junto com os professores Tárcio, que é o organizador desse curso, e junto com o professor Guilherme Montenegro, nosso colega de faculdade, né, foi meu veterano na faculdade, e colega aí já de anos dentro da realização aí de concursos, exames da ordem, enfim. Vou fazer uma rápida reapresentação aqui a meu respeito, apenas para retomar e poder ser feito o registro. Eu sou o Lucas Simeone, professor de Direito e Processo Penal, bem como de Legislação Especial, e aqui no curso fiquei atribuído às disciplinas de Direito Penal e Legislação Penal Especial em alguns tópicos, dividindo aí essa disciplina com outro professor que em breve será designado. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, também aqui em Curitiba, no estado do Paraná, na qual obtive laurea como aluno e pesquisador. Também sou advogado e venho acompanhando vários certames aí desde concursos de magistratura, Ministério Público, delegado de polícia e outros concursos de carreiras jurídicas, e pretendo auxiliar vocês aí a ter um aprendizado e um ano passando, pelo menos, em cima de alguns tópicos das disciplinas que eu citei. Bom, seria isso, né, essa apresentação inicial. E, como já havia dito alguns minutos antes, esse nosso encontro de hoje, ele objetiva trazer algumas informações gerais aí sobre o edital, sobre os principais temas que são cobrados e fazer uma verticalização de edital aí em cima das disciplinas de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Como eu já vinha dizendo para vocês, o nosso propósito aqui é ser um facilitador de aprendizado. Então, quando a gente tem aula de pós-graduação, tanto na especialização quanto no mestrado e no doutorado, a ideia, pelo menos dentro da disciplina de metodologia do ensino, é que o professor seja um facilitador de aprendizado. Então, o professor não vai exaurir temas em nenhum lugar, a menos que seja um curso de especialização sobre um tema específico, o que não é o nosso caso aqui, evidentemente. Temos aí pouco tempo, né, até o dia da realização da prova, e não podemos investir, como diria alguns professores, vela boa com defunto ruim. Então, não podemos investir o nosso tempo, né? Afinal, o tempo não se gasta, se investe, com temas que eventualmente não serão abordados, não serão cobrados. E eu dizia também que é muito importante conhecermos a fundo, né, fazermos uma verticalização do nosso edital antes de iniciar o próprio estudo, para entender qual é o norte, qual que é a nossa bússola para essa navegação no meio de um oceano de coisas, né? Imagino que a ementa, né, com os tópicos da disciplina de Direito Penal e Legislação Penal Especial é um dos mais longos desse edital, pelo menos dentro da disciplina de Direito Penal nós temos 60 tópicos, e o tópico 60, importante que se diga, ele versa sobre entendimentos jurisprudenciais, quer dizer, isso amplia muito o nosso âmbito de estudo. E verticalizaremos, então, as nossas análises aqui ao que realmente tem probabilidade de ser cobrado e que já foi, inclusive, cobrado em alguns certames anteriores, né, em alguns concursos que já ocorreram. Além disso, também dizia, e acho que parei nesse momento aqui, antes de iniciarmos a gravação, alguns tópicos, além desses 60, estão espalhados aí
ao longo do restante do edital. E dei o exemplo dos crimes eleitorais. Os crimes eleitorais, se nós analisarmos ali dentro da ementa de direito penal, eles não aparecem listados, porém eles estão listados em outra ementa, que seria a ementa da disciplina de direito eleitoral, o que é uma coisa boa, porque é um único tópico que é cobrado em mais de uma disciplina. Ou seja, se dominarmos bem esse determinado tópico, podemos pontuar tanto nas questões de direito penal como nas questões de direito eleitoral. Tá certo? Bom, eu queria fazer uma breve análise aqui, então, desses tópicos que são mais cobrados e que são os que costumam aparecer, especialmente aí no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e isso varia, e varia muito de ano para ano, especialmente de acordo com as preferências do teu examinador. Então, já aconteceu, por exemplo, de o examinador ser um procurador de justiça. Tá? O que o procurador de justiça costuma fazer dentro da carreira do Ministério Público? Eu iniciei os meus estágios dentro do Ministério Público exatamente oficiando num grupo de procuradorias criminal. Então, ele vai emitir pareceres para que o Tribunal de Justiça julgue os recursos. Vai ter lá uma apelação, um recurso em sentido estrito, ou mesmo ações penais originárias, né, como o caso do habeas corpus, da revisão criminal, ou mesmo recurso de agravo em execução, na execução penal, e a intervenção do Ministério Público é obrigatória, inclusive no segundo grau. E o que acontece? Antes de passar para o julgamento no Tribunal de Justiça, o tribunal abre vistas para a Procuradoria-Geral de Justiça. Dentro da Procuradoria, esse recurso é distribuído ao procurador com atribuições, que vai exarar um parecer e volta para o Tribunal de Justiça fazer o julgamento. Essa é a função essencial do procurador de justiça. Bom, sendo o teu examinador um procurador de justiça, é óbvio que ele vai ter uma predileção pelos temas do grupo criminal ao qual ele está atribuído. Se é um procurador de justiça que atua com crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a saúde pública, ou se não, que tem atribuição para atuar nos crimes envolvendo a lei de drogas, ele vai ter a predileção, obviamente, por explorar tais crimes, ou a teoria que esteja melhor aplicada a esses crimes. Então, esse é um dos pontos também fundamentais para que a gente possa fazer um estudo estratégico e bom para o dia da prova. Entender e saber quem é o examinador e onde que ele está lotado dentro da instituição. Afinal, estamos tratando de um concurso que tem banca própria. Não é um concurso no qual a instituição contrata outra instituição que fornecerá as questões e aí os membros irão escolher, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público do Estado de São Paulo. A VUNESP faz as questões, redige, e os membros componentes da comissão de concurso fazem uma escolha dentro de um escopo enorme de questões que lhes é fornecido. No Ministério Público do Rio Grande do Sul não é assim. O concurso tem banca própria e quem redige as questões são os próprios membros da comissão de concurso. Então, para que possamos fazer um estudo aprofundado, direcionado e estratégico para a realização dessa prova, é de fundamental importância que vocês também façam a parte da investigação. Lembrem-se também que uma das atribuições constitucionais, inclusive, do órgão do Ministério Público, o cargo, né, para a função a qual vocês estão se candidatando aí a realizar, a ingressar na instituição, envolve investigação. Então, tem lá, no artigo 129, caput, inciso lá da nossa Constituição Federal, temos uma das atribuições que é propor a ação penal. Então, pela teoria dos poderes implícitos, quem pode o mais, pode o menos. Se eu vou pegar e propor
a ação penal pública incondicionada nos crimes que envolvem a ação penal pública incondicionada, eu tenho que ter subsídios para propor essa ação. E esses subsídios vêm de onde? Normalmente da investigação preliminar. Então, pessoal, comecem a exercitar já essa atividade aí de investigação, investigando, em primeiro lugar, quem será o examinador de vocês, tá bom? Lembrando também que o examinador, ele não vai fazer só as questões da prova preambular, que é essa que nós vamos trabalhar aqui. Ele também fará as questões da prova escrita e, quem sabe, da prova oral, né? É ele que vai inquirir vocês na prova oral. Então, é legal também vocês irem se acostumando com as feições desse examinador, para não chegar lá no dia da prova oral e dizer assim, puxa vida, mas quem que é essa pessoa, né? E tremer na base. Então, saibam quem é o examinador. Bom, dito isso, vamos passar aqui para a análise dos pontos aí do edital dentro da nossa disciplina. Passei o link para vocês ali no chat, quem puder acessar e quiser ir acompanhando, fique à vontade. Vamos lá. Quando a gente trata de direito penal, né, de direito processual penal, de legislação penal especial, é importante lembrarmos que nós estamos trabalhando com um grupo de disciplinas que envolve o direito repressor. Tá? O que esse grupo que se diz aí direito repressor, ele está voltado exatamente a quê? Bom, temos que lembrar já do princípio, né, de que o direito penal ele é uma disciplina subsidiária dentro do direito. O direito é um só. Nós dividimos ele em disciplinas para facilitar o estudo. Porém, ele é um só. Quer ver como é um só? Quando a gente trata, por exemplo, de crimes contra o patrimônio, nós temos lá o primeiro dos crimes contra o patrimônio, que é o furto. O furto envolve o quê? Uma quebra da relação de pertencimento de um sujeito, de uma pessoa, com uma coisa. Isso é furto. Se a gente lê o tipo penal lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, né? O artigo 155 lá do Código Penal. O que está sendo descrito ali dentro desse tipo penal? Nada mais é do que uma quebra de uma relação que um sujeito tem, uma pessoa tem, com uma coisa. Simples assim. Tá? Só que para a gente entender essa relação de pertencimento de uma coisa com um sujeito, nós temos que nos socorrer lá do direito civil. Então, o direito é um só. Nós vamos entender o direito penal dentro desse aspecto do ordenamento em geral, como uma coisa só, sem se perder, só vamos aprofundar alguns temas para facilitar o estudo. E por que eu estou falando isso? Quando a gente vai tratar de direito penal, de execução penal, de processo penal, de legislação penal especial, nós estamos acionando um mecanismo de controle social, tá? Prestem bem atenção nisso. Estaremos acionando um mecanismo de controle social, de controle da sociedade, que é um mecanismo de última ratio. Nesse livro aqui, ó, que eu estou apontando aqui, que é amarelo, ó, o professor Paulo Busato, que é procurador no estado do Paraná, pertence, portanto, ao Ministério Público, ele cita uma passagem remetendo, inclusive, ao nosso digníssimo professor Bittencourt, que está logo aqui em cima, que fala o quê? Que o direito penal é um instrumento de controle social do intolerável. O que isso quer dizer dentro dos princípios aí do direito penal? Que é um mecanismo de última ratio. Vai ser o último mecanismo que nós vamos acionar depois que todos os outros já falharam. Tá? E dentro dessa perspectiva, seguindo essa noção, é que nós vamos aprofundar agora cada um dos temas que nós temos lá. Então, quando se fala lá, por exemplo, em Código Penal, parte geral e parte especial, princípios, mandados constitucionais de criminalização, toda a emenda lá, tipo penal, teoria geral do crime,
fato típico, e especialmente aqui, ó, tá aqui embaixo, no tópico 24, lá, penas, tá? Penas, sanção penal, nós estamos tratando de reprimir alguém. Estamos tratando de reprimir uma pessoa, um sujeito de direitos, dotado de direitos fundamentais, dotado de garantias, seja ele de qual nacionalidade for, visto que a nossa Constituição também prevê que os mesmos direitos que o brasileiro nato tem em matéria criminal, também o tem o estrangeiro, à exceção da questão da extradição, que nós também trataremos em momento oportuno, envolverá os temas aqui envolverão essa situação da repressão de alguém, tá? Bom, dentro, então, dessa ideia, dessa noção de repressão, a gente tem que imaginar que o objetivo do direito penal, o que, que é? Impor uma pena para alguém, impor uma sanção. Por isso que o nome da disciplina é direito penal. Há quem diga, né, há autores que chamam, fazem uma divisão entre direito penal e direito criminal, tratando o direito criminal de toda a teoria do crime e o direito penal da teoria da pena. Porém, essa classificação está superada já há algum tempo e se entende, então, que o objetivo do direito penal é uno em relação a essas duas coisas. Os autores costumam definir como o setor do ordenamento que culmina crimes e contravenções, né, culmina infrações penais, define, né, os tipos penais, perdão, culmina penas e medidas de segurança. Então, qual que é a ideia? Nós vamos, a partir de uma conduta, reprimir alguém com uma pena ou uma medida de segurança, uma sanção penal. Como é que daria para generalizar isso, fazer uma generalização? A partir de uma infração penal, crime ou contravenção, imporemos uma sanção penal, que pode ser uma pena ou uma medida de segurança. Para isso, nós vamos precisar de um instrumento. Que vou pedir licença aqui para o professor que for lecionar a matéria. É um instrumento muito conhecido de vocês, que é o processo penal. Para que possamos impor uma dessas sanções a partir de uma determinada conduta, nós vamos precisar de um liame. Esse liame que é o nosso processo, o nosso instrumento maior de impor uma pena. É o processo penal. E se o processo penal tiver um desfecho, né, sentença penal, chegamos na sentença. Se essa nossa sentença penal tiver um desfecho condenatório, poderemos, então, impor a sanção a partir do trânsito em julgado. Essa imposição da sanção a partir do trânsito em julgado é tratada onde? Dentro da execução penal, que é o quê? O nosso ponto 50 da disciplina. Tá lá, ó. Opa, aqui é crime organizado, ponto 50, então, execução penal 58, perdão. É o nosso ponto 58, que vai tratar, então, da execução dessa sanção. Tá? E é oportuna também a seguinte lembrança aí, né? Então, falamos do direito penal, do direito criminal, do direito penal, do processo penal, da execução penal, e a legislação penal especial. Existe uma analogia que é deveras interessante de pensarmos. Se nós fôssemos tratar, por exemplo, de todos os crimes que existem dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o crime está lá para proteger um determinado bem jurídico, um determinado valor que é caro à sociedade. Vamos imaginar lá, partindo lá do nosso Código Penal. Ele inicia com os crimes contra a pessoa. Dentro dos crimes contra a pessoa, ele inicia com os crimes contra a vida. E vai seguindo. Tem uma parte lá que trata dos crimes, por exemplo, contra a saúde pública. Tem os crimes que tratam da administração pública. Recentemente sofreram uma alteração muito importante, visto que foi trazido para dentro do Código Penal os crimes licitatórios, que também está lá. É o nosso tema
número, vou achar aqui, no 54, né, do nosso edital. Então, esses crimes licitatórios, eles foram trazidos para dentro do Código Penal. O que isso implicou para nós, né, que somos estudiosos aí do direito? Mais artigos para ler, dentro de um único diploma, dentro de um único compêndio, que é o nosso Código Penal. Então, se nós trouxéssemos para dentro do Código Penal todos os crimes, a gente teria um troço louco de grande. E isso, às vezes, dificulta, né, o estudo e a análise dos tipos penais, enfim, da própria disciplina como um todo. Por isso que nós temos, então, a legislação penal especial. E parte dos tipos penais, né, e dessas leis penais, elas contemplam alguns tipos que já estão previstos dentro do nosso Código Penal, porém com algum elemento de especialização. Quer ver só? Quando a gente trata, por exemplo, dos crimes envolvendo a pessoa idosa, que está lá no nosso tema, vamos ver aqui, ó, 52, né? O edital está colocando, pessoal, e aqui um alerta importantíssimo. Eles estão colocando lá, ó, 52 crimes contra idosos. Penso eu que falar hoje idoso não é o termo mais adequado. Inclusive, já vi em prova oral o candidato falando, porque o idoso ou a idosa, e o examinador perguntou, né, na mesma hora, interrompeu o candidato e perguntou para ele, esse é o termo mais correto, candidato? E o candidato parou, deu um tempo, pensou, falou assim, os anciãos? E aonde que ele se equivocou, né, pessoal? Recentemente, a Lei 10.741 passou por uma alteração quase que integral, trocando simplesmente o termo idoso ou idosa por pessoa idosa. Qual que é a ideia de utilizar esse termo pessoa idosa? Ressaltar um dos objetivos da República que estão lá na nossa Constituição, que é promover o bem de todos. Mas de todos o quê? Quem que é o destinatário maior? Né? A dignidade é de quem? A quem pertence a dignidade dentro dos artigos inaugurais lá da nossa Constituição Federal? É a pessoa humana. Então, o Estatuto do Idoso, toda a nossa legislação está cada vez mais voltada para esse rigor técnico. Chamar não o idoso, a idosa, a pessoa que possui algum tipo de deficiência física, é chamada de pessoa com deficiência. Né? Então, está havendo o quê? Uma adequação da nossa legislação, e isso está acontecendo paulatinamente, né, aos pouquinhos. Veja, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2009. O Estatuto, então, do Idoso, que atualmente se chama Estatuto da Pessoa Idosa, sofreu essa alteração legislativa agora em 2022. Nesse ínterim, de 2009 até 2022, nós temos mais de uma década. Porém, o objetivo é o mesmo, tá? Ter, em primeiro lugar, e como fim, a pessoa, tá? Mas, enfim, vamos fechar o parênteses aqui. Lá dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos alguns crimes que envolvem, por exemplo, a noção de apropriação indébita, que é uma noção do nosso Código Penal. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui? Falamos sobre o Código Penal, falamos sobre, ou melhor dizendo, falamos sobre o direito criminal, direito penal, o processo penal, a execução da pena, e agora falando a respeito da legislação penal especial. Se a gente tiver essa noção de que nós temos um instrumento voltado para o controle social do intolerável, voltado para reprimir, e no qual nós temos uma organização, uma certa organização, crime, pena, processo, execução e legislação
penal, que contempla diversas coisas que já estão nesses diplomas mais gerais, a gente consegue passar a resolver questões de uma maneira mais lógica e mais concatenada, mais inteligente e consumindo menos tempo, tá? Entendendo que dentro de todo esse arcabouço aí que a gente mencionou, a lógica é impor uma sanção penal ou, eventualmente, executá-la de acordo com alguns parâmetros que precisarão, por se tratar justamente de uma restrição de liberdades, ser aplicado com toda a cautela possível. Tá? Tudo bem, há quem vai falar aqui agora, indúbio pau no réu, né? Direitos humanos, né, para seres humanos. Tá? Não é bem assim, tá, pessoal? Já houve um tempo em que era assim e não é mais, tá? Justamente em razão dessa noção de fazermos um controle social do intolerável voltado para pessoas. Tá joia? Que mais que eu tinha para falar para vocês aqui? Fazendo uma análise das últimas provas, tá? E acho que aqui a gente começa daí a se engajar melhor. Tá dando aí já quase 40 minutos aí que a gente está falando. Nas aulas seguintes que eu tiver, não vou chamar de aulas, né, nos encontros seguintes que nós tivermos aí, eu propus para o professor Guilherme, quando ele me fez o convite aí para falar com vocês, de podermos tratar aí de algumas questões, resolver algumas questões aí de provas anteriores, seja do Ministério Público do Rio Grande do Sul, seja de outros ministérios públicos que tenham uma dinâmica parecida de prova, tá? Que tenham temas correlatos, né? Acabei de ver ali no chat, né, a Liane pediu licença para sair, fiquem à vontade, tá, pessoal? Não precisa nem pedir licença, né? Tanto para entrar quanto para sair. Fiquem bem à vontade aí, é só um encontro mesmo. E dentro dessa dinâmica, então, de conversarmos um pouquinho a respeito aí dos temas principais e em seguida, então, resolvermos algumas questões aí na segunda metade, eu dei uma analisada dentro dessa aula aqui, que tem um cunho mais geral, nos temas campeões. Alguém chuta aí qual que é o tema que mais cai? Vamos segmentar? Vamos dar uma segmentada aqui? Vamos tratar de direito criminal, de direito penal, de processo daí lá com o professor do processo, execução penal e legislação penal especial. Dentro da parte de teoria do crime, qual é o tema que vocês acham que caiu mais aí nos últimos anos? Dentro dessa prova aí que vocês vão fazer em breve aí, daqui 2 meses e meio. Vamos lá. Participe um pouquinho, pessoal. Vou aproveitar para vocês, enquanto vocês tentam lançar alguma coisa aí para eu poder tomar uma água aqui, tá bom? Vamos lá, o pessoal está falando aí, ó. Excludente de licitude, dolo e culpa, teoria do erro, que mais? Dolo já apareceu ali, ó, 2 vezes aí nos palpites. Vamos, pessoal, quero ver vocês aí participando um pouquinho. Vamos lá. Culpabilidade, que mais? Dentro da teoria do delito aí, o que vocês acham que mais apareceu? Esperar passar o busão aqui na rua. Pessoal, vamos lá.
Então, antes de dizer o tema que mais apareceu, né, dentro aí da erro de proibição, antes de revelar aí qual que é o mistério, qual que é o tema que mais apareceu, eu vou falar para vocês como é que o examinador costuma cobrar aí nas últimas provas. Se a gente fizer uma análise de questões, a gente vai observar, isso aqui não dentro da prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas em provas em geral de concurso da OAB. Nós podemos identificar, em essência, né, 3 tipos de questões. Questões que cobram algum conceito de forma isolada. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente trata lá da legislação penal especial ou da legislação especial em geral, naquelas leis que abordam conceitinhos no começo. Por exemplo, Estatuto da Pessoa com Deficiência. O legislador trouxe lá, teve a preocupação em dizer, por exemplo, o que é uma adaptação razoável, de explicar alguns conceitos que ele vai trabalhar dentro da legislação subsequente. Tá? Se a gente analisar lá, por exemplo, e aqui peço licença, né, ao professor de Direito Ambiental, que é o professor Guilherme, se a gente analisar lá o Código Florestal, também tem vários conceitos logo no começo do diploma normativo. Tá? Então, tem questões que vão cobrar o conceito. Quando não é um conceito que está previsto na legislação, e a teoria, né, por exemplo, nesse livro vermelho aqui, do professor Juarez Cirino, ele critica que a lei não deve jamais adotar conceitos, né, não deve dispor conceitos. Porém, o legislador não pensa assim, né, e ele adota daí conceitos legais. Porém, há outras questões que, quando não enfrentam conceitos que estão previstos na legislação, vai abordar conceitos em geral, como esses que vocês listaram aqui. Então, excludendo ilicitude, dolo, teoria do erro, né? Vai ter lá, por exemplo, questões aí envolvendo o que é um erro de tipo permissivo, né? O que é dentro aí da teoria do erro, o que é um erro acidental. Tem questões, né? Se vocês olharem, inclusive, lá no que concurso, observarão que tem questões nesse sentido também. O segundo tipo de questão é a espécie, vamos colocar assim, que cobra os tipos penais. Então, eles vão tratar lá, por exemplo, das elementares de um determinado crime, né? E perguntar, às vezes, qual é a pena, se cabe para um determinado crime algum determinado instituto despenalizador, né? Então, isso pode acontecer também. E um terceiro tipo de questão, ele vai fazer o quê? Ele vai linkar a teoria, os conceitos, com os tipos penais. Adivinha qual que é o tipo que o examinador aí do Ministério Público do Rio Grande do Sul mais gosta? É o terceiro tipo. Então, ele elenca questões envolvendo a parte geral, né, em cotejo com os tipos da parte especial e da legislação penal especial. Tá? E se você fizer uma engenharia reversa aí das provas dos últimos anos, você vai reparar que boa parte, se não mais da metade aí das questões de prova, envolve sempre o quê? Um caso concreto que vai trabalhar os tipos penais com alguma situação envolvendo a parte conceitual da parte geral. Dentro desses conceitos aí, tá? Esperar passar o avião aqui, senão vocês não vão ouvir. Aí. Dentro dessas questões, se a gente analisar o que foi cobrado lá dentro da parte geral, né, dentro dessas questões, nós vamos ver que o que mais se cobrou, né, relativo daí à parte geral, porém contextualizado ao caso concreto, é a parte de iter criminis e tentativa. Então, nós precisamos saber bem o que é um crime tentado, né, quando que se inicia, por exemplo, a tentativa, como é que a gente distingue, né, a tentativa da consumação, tá?
E isso tudo é feito através é cobrado de uma maneira contextualizada. Se você vem fazer uma prova, por exemplo, aqui no estado do Paraná, o que mais vai ter lá dentro da prova? Lá? Teoria pura. Tá? Tem de 15 questões, 10 são de teoria e 5 de legislação. Aí, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, é bem diferente. É cobrada a teoria? Sim, é cobrada. Mas o examinador não vai te perguntar, distingua lá a teoria, por exemplo, se tratando ali, né, desse tema do intercrimes da tentativa, distingua a teoria objetivo material do objetivo formal. Isso não vai acontecer. Né? Isso não vai, a gente pelo menos não vê, não na primeira fase. Tá? O que ele vai optar por fazer? Ele vai pegar e vai citar lá que um sujeito, né, e a gente, todos vocês aqui já devem ter tido contato com esses nomes, vai ter um sujeito que vai, normalmente é o Caio ou o Tício, ou eventualmente o Mévio, coitado, né, deles, é sempre o Caio, o Tício e o Mévio, que vão estar envolvidos em alguma situação de fato, e o examinador vai tentar puxar de vocês ali quem que é o autor, né, o sujeito daquele crime, se a conduta que foi executada pelo Tício, pelo Mévio, pelo Caio, corresponde a um determinado tipo penal, e tentar confundir vocês aí com se é um crime consumado ou se é um crime tentado. Tá? Dentro de teoria da pena, saímos então da teoria do crime e indo para o escopo da teoria da pena. Qual é a parte da teoria da pena que vocês imaginam que mais caiu, que foi o campeão aí de cobrança aí dentro da prova de direito penal aí? Coloquem aí, pessoal. Vou aproveitar para tomar mais uma aguinha. Funções. Quem mais, pessoal? Vamos lá, arrisquem alguma coisa aí. Dosimetria e efeitos da condenação. Legal. Que mais? Vamos, pessoal, participem. Senão já é quase 9 horas aí, a gente começa a dormir aí. Prescrição, bacana. Que mais? Entendimento do STJ, bacana também. Então vamos lá, pessoal. O que mais é cobrado nas questões prisões, lei de drogas, prisões já é um tema daí de processo penal, tá? Não é daqui do direito material. Mas lei de drogas, e lei de drogas daí a gente vai entrar daí na parte de legislação penal especial. Mas na parte de teoria da pena, que é a ideia agora nesse segundo tema aqui que a gente está tratando, esse segundo grande tema, o que mais foi cobrado e é o que mais a gente observa dentro dos concursos de Ministério Público, tá, pessoal? É a aplicação da pena, tá? Dentro aí do teu edital do Ministério Público aí do Rio Grande do Sul, o tema do intercrimes da tentativa, ele tá lá no ponto número 22, crime consumado e crime tentado, tá? Todos aqueles conceitos ali, ó, desistência voluntária, arrependimento eficaz, posterior, crime impossível, delito putativo, eles costumam aparecer bastante em todas as provas do Ministério Público, especialmente aí na prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em termos de teoria da pena, a aplicação da pena está lá no 24.17, a aplicação das penas, fases, tá? Certo, pessoal? Aí ali também, dentro de penas, tem alguma coisinha ali de execução penal, a exemplo lá, aqui, ó, do livramento condicional, reabilitação, já vi aparecer 2 vezes aí em 2 anos diferentes, tá? Progressão e regressão de regime também aparece bastante aí nas questões aí envolvendo direito penal, tá? Sem tratar aqui da lei de execuções penais, tá? E dentro
da parte especial daí do direito penal, dos crimes que estão previstos no Código Penal. Quais crimes vocês acham que mais apareceu aí dentro das últimas provas? Lembrando, né, a gente tem lá dentro do Código Penal crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública, crimes contra a paz pública, fé pública, saúde pública. Vamos lá, Roberto, homicídio, o que mais? Patrimônio, pessoa, administração pública, legal. Patrimônio, homicídio e roubo, bacana. É isso mesmo, pessoal. Os dois campeões, tá? Campeões disparados, assim, aparecem em todas as provas. São os crimes contra a pessoa, tá? Não necessariamente crimes contra a vida, e os crimes contra o patrimônio, tá? E o que é legal a gente observar aqui? Aonde que as questões costumam pegar o candidato? Daí aqui a gente está subindo um degrau que é a estelionato é uma pós, com certeza, sem dúvida. Estelionato é o tema da moda, né? E aí, como é que cai, né? Bom, vamos lá. O teu examinador, nas questões aí, as questões mais difíceis que já apareceram aí no teu concurso, envolvem a distinção entre os crimes, tá? Então, o que acontece? O que é a distinção, né? Se a gente pegar e emprestar o conceito lá do nosso processo civil, com a licença aí da nossa professora, né, de processo civil, Caroline Soares, foi minha contemporânea, minha colega de turma na faculdade também. Como é que cai, né? Como é que o examinador faz o candidato cair? Vamos emprestar um conceito lá de distinção, então, lá do processo civil. Quando nós temos um acórdão, tá? Tanto dos tribunais excepcionais, o STF, o STJ, quanto do teu Tribunal de Justiça, de qualquer estado, do Distrito Federal, enfim, e também os TRFs, existe uma orientação lá no processo civil, quando se trata, por exemplo, de aplicar os precedentes, que envolve o distinguishing. O que é o distinguishing? É a gente analisar quais são as circunstâncias do caso concreto. Às vezes, a nossa premissa maior, que é a lei que nós estamos aplicando, o dispositivo legal, o fundamento normativo que nós estamos aplicando, se aplica de um jeito para uma determinada situação de fato e se aplica de outro jeito para outra situação de fato. Por isso que nós temos que fazer o quê? Quando vamos aplicar um precedente, usar a ementa de um acórdão, por exemplo, para citar, num voto, num parecer, numa promoção ministerial, o que a gente tem que analisar? Analisar se os fundamentos, a situação de fato sobre a qual aquele fundamento jurídico está incidindo, corresponde ao que está citado no precedente. Isso é o distinguishing lá do processo civil, tá? E aonde que o examinador tenta pegar o candidato aqui? Em situações limítrofes que acontecem dentro do direito penal. Quer ver só? Quando a gente fala, por exemplo, tá? Que eu vou dar um exemplo. Existem outras situações, tá? Mas a mais corriqueira, que eu mais presenciei aí nos anos em que eu venho trabalhando aí, já faz mais de um ano, trabalho com direito penal exclusivamente desde 2009, a situação mais corriqueira e mais usual, e muitas vezes mais difícil de o candidato identificar a respeito de distinção de crimes, envolve os crimes contra o patrimônio. Então, nós temos lá uma tríade de crimes contra o patrimônio que são muito cobradas e o pessoal se confunde bastante. Quais são esses crimes? O nosso digníssimo furto, lá do artigo 155, a apropriação indébita, do artigo 168, e o crime da moda, que é o estelionato. E aí?
Se a gente jogar uma situação de fato, vocês saberiam distinguir esses 3 crimes? Tem algumas, se a gente imaginar, por exemplo, 3 círculos, a gente teria aqui o furto, aqui a apropriação indébita e aqui do outro lado o estelionato. E tem uma partezinha do meio desses 3 círculos aqui que se encontram, que a gente fica muito em dúvida. É exatamente essa parte que o teu examinador vai te cobrar. E como é que você vai sair dessa armadilha aí que o examinador cobra dentro dos crimes contra o patrimônio, que são um dos campeões aí, dos que mais aparecem? E também de outros crimes, às vezes envolvendo lá a administração pública, envolvendo crimes de tortura, que às vezes se confundem lá com crimes contra a vida. Como é que é o jeito de sair? É a gente se concentrar em numa noção geral de quem é o sujeito do crime e qual é o objeto material do crime. Sujeito do crime é o sujeito passivo, a vítima, e o sujeito ativo, que é o autor, tá? Ou, às vezes, autores, ou, às vezes, diversas vítimas, né? Diversos ofendidos. O segundo elemento é o objeto material. O objeto material, pessoal, não se confunde com um bem jurídico, tá? Objeto material é a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta, tá? Se a gente tiver isso bem delineado em cada um desses tipos penais elementares, a gente consegue resolver a questão. E como é que aparece lá, então, como é que a gente faz essa distinção para o furto, a apropriação indébita e o estelionato? Quer ver só? No furto, tá? No furto, a vítima, a tua vítima, que é o sujeito passivo, ele não colabora para que o sujeito ativo, que é o autor, faça a subtração da coisa. Então, você está dentro do ônibus, com a bolsa aberta ou com a carteira no bolso de trás da tua calça, ou então no bolso lateral, e o sujeito, mal intencionado, vai lá e faz o quê? Saca fora a tua carteira sem você perceber. Houve aí uma contribuição da vítima para o exercício da conduta que foi romper essa relação da pessoa com a coisa? Não teve. Ainda que o sujeito esteja desatento, esteja, por exemplo, dormindo no banco do ônibus e a pessoa subtrai a carteira, ou então esteja conversando com uma outra pessoa em pé, lá dentro aí, pelo menos em Porto Alegre, é muito comum a lotação. Para lá, entra na lotação e desce. Naquela hora que você vai descer, que você chega perto do motorista da lotação e fala: ó, motorista, faz favor, eu vou descer daqui 2 quadras, ali perto de uma praça, assim, para o motorista já ir se ligando, que ele vai ter que parar mais à frente. Muitas vezes fica em pé ali do lado do motorista e de costas para o primeiro banco, que está logo atrás. Se você estiver conversando com uma outra pessoa que estiver na porta, ou mesmo conversando com o motorista, né, o que não é lá muito recomendável, já que o motorista está dirigindo com mais pessoas dentro, e alguém, enquanto isso, subtrai a tua carteira ou subtrai alguma coisa, teu celular que está dentro da bolsa, algum objeto teu, teremos o furto. E por que o furto? Porque não há nenhuma contribuição tua dentro desse acontecimento. Ah, professor, mas na apropriação indébita também não tem. De fato, na apropriação indébita também não existe a contribuição da vítima. Vamos supor que no dia da prova eu chegue lá, a gente vai estar lá na PUC, né, onde costuma acontecer aí a prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A prova normalmente é à tarde e é item básico para ir para a prova você levar uma caneta preta. Você tem que levar a caneta preta para resolver a prova. Isso aí está no edital. Aí você chega na prova e percebe que dentro lá do teu estojo, né, ou dentro lá dos teus materiais, você não trouxe caneta preta. Você só levou uma caneta azul, e o edital fala caneta preta.
Aí vai ter lá, sempre, como sempre tem, pessoas, né, do lado de fora do campus que estão vendendo caneta. Aí eles chegam lá e falam, caneta preta, água, ficam lá com aquele griteiro todo, e a caneta eles vendem lá daí a preços super extorsivos, né? Então, uma caneta, vamos dar um exemplo aqui, supor que ela custa R$ 50, já que, né, tem uma enorme de uma procura e pouca oferta. Né? Então, você está desesperado, você, pô, entrega um olho lá para poder fazer a prova, né? Vai sangrando para dentro da sala. Mas vamos supor que os fiscais já tenham fechado os portões e você não consiga acessar aquelas pessoas que estão vendendo caneta preta ali ali não é a Borges de Medeiros, esqueci o nome daquela avenida ali, tem os Ipiranga. Na Ipiranga. PUC é Ipiranga. Na PUC é Isso mesmo. Ipiranga. Exato. Obrigado, Esther. Você não consegue mais sair para Ipiranga ali para comprar caneta preta, né? E aí, como é que fica? Você vai deixar de fazer a prova? É claro que não. A caminho do teu bloco lá dentro do campus, você depara lá com aquele teu amigo que é mais prevenido. Aquele que leva lá um saco de pão de queijo lá que a avó fez, leva uma estatueta lá do santo que ele acredita, ou enfim, do credo que ele prega lá com algum símbolo, 3 águas, uma com gás, uma sem gás, outra gelada, outra sem, né, aquele pote lá com 3 tipos de barra de cereal, e ele tá lá com aquele maço de canetas. Só que, como é uma pessoa, né, que tem lá seus diversos toques, lá você pega a caneta lá e ele te pede lá, fala assim, ó, eu vou te emprestar a caneta, mas no final da prova, tu chega aqui na entrada e tem que me devolver, tá? Aí você fala, não, 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 eu juro, ó, te devolvo, mas pelo amor de Deus, me empresta aí uma Bic preta aí, até eu tô com a minha aqui, ó, tá? Me empresta essa Bic preta aí, porque eu só trouxe a minha Bic azul, tá? E aí ele te empresta aquela Bic preta lá, de uma daquelas 10 Bic que ele tem lá, que isso aí no final da prova lá vai ter pelo chão, mas ele quer que você devolva aquela caneta lá, que é a caneta da sorte dele lá de tal concurso, lá você tem que devolver. Aí chega, você vai lá, faz a prova, né, preenche lá e fala assim, tá aqui lá a vida, hein? Não é que essa caneta deu sorte, é uma caneta desgraçada e boa, que eu vou devolver para ele, mas nem a pau. Fui louco de bem aqui na prova, não vou devolver nada. E tu leva a caneta embora e não devolve mais. Isso o que é? Apropriação indébita. E qual que é a diferença? Aí é que vem o pulo do gato. Houve participação da pessoa em fazer a entrega? Houve. Tá vendo a diferença para o furto? Até acho que eu devo ter falado que tanto no furto quanto na apropriação indébita não havia participação. Estou me corrigindo aqui, tá? Existe a participação da pessoa na apropriação indébita, tá? É a primeira diferença do furto. Aí vai vir o examinador e vai perguntar se é apropriação indébita ou se é furto qualificado pela confiança. E como é que tu vai diferenciar? O colega não confiava em você? Falou assim, não, vou te emprestar aqui que você é meu amigo e tal. Então, qual que é a grande diferença, né, da situação? A grande diferença está que o sujeito que fez a entrega, que é a vítima do crime patrimonial, na apropriação indébita, ele participa, ele faz a entrega da coisa pro autor, e no furto ele não faz. No furto é o autor só que subtrai. Então é o sujeito que está lá dormindo no banco do ônibus e tem a carteira subtraída, tá? E não há essa entrega espontânea. Aí você vai me perguntar, tá bom, professor, beleza, e qual que é a diferença então em relação ao estelionato? Ora, no estelionato, pessoal, também há a entrega da coisa. Vai chegar lá aquele velho golpe do Paco, que está descrito lá, ou então o golpe do bilhete premiado. Ou então, como já caiu na prova de vocês, o tal do golpe da gostosa. E olha, essa questão
já caiu aí em anos anteriores, ela continua ainda mais atual agora. Tem grandes chances de voltar. Sabe por quê? Nós tivemos um período, né, que foi muito triste, muito difícil para todo mundo, que foi a pandemia. O que o pessoal fez durante a pandemia? Dava para ir lá na Chagas tomar um chopp? Não dava. Dava para ir na Cidade Baixa tomar um chopp com a galera? Também não dava. Dava ir para o quarto distrito? Não dava. E aí, como é que faz? Tinha que ficar em casa. Não tinha como sair, como interagir com as pessoas, com as outras pessoas, pelo menos. Então, ninguém conseguia, e aqui vou usar um termo não jurídico, né? Não tinha como o pessoal ficar se pegando. Não tinha como conhecer ninguém. Qual que foi a solução inventada e que veio bem a calhar durante esse período? Tinder e outros aplicativos de relacionamentos. O que o pessoal começou a fazer? Não dá para sair, para ir numa festa, para ir num bar, eu vou para um lugar que seja virtual, para pelo menos eu ter contato com alguém. E o pessoal dá match aí. Tinder, Happn, não conheço muito desses aplicativos, mas o pessoal se jogou neles. E muita gente se jogou com uma carência afetiva, algo que não foi suprido ao longo desse período, que estava ali aflorado. Nós vivíamos um período de isolamento social. Então, muita gente estava mais vulnerável. Essa é a palavra que eu queria destacar, né? O pessoal estava muito mais vulnerável nesse período, afetivamente falando. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas conversando pelo celular não tinham essa imediatidade física que nós temos aqui. Começaram a trocar mensagem. E muita gente que estava do outro lado mal sabia se era um robô, se era um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, uma pessoa idosa. Não tinha como saber. Simplesmente você tinha uma foto lá do que parecia ser, às vezes algum videozinho, e o pessoal trocando amores lá, trocando declarações lá, tentando suprir aquela carência afetiva que se formou. Com base nisso, o que começava a acontecer? Estou sem emprego. O lugar onde eu trabalhava não está abrindo, fechou. Estou sem dinheiro. Eu tenho um filho aqui que, nossa, está passando necessidade. E eu estou passando necessidade. E aí o que começou a acontecer, pessoal? A pessoa que já estava fragilizada afetivamente ficava ainda mais sensibilizada com aquela situação e falava assim, não, mas eu vou te ajudar. Vou te ajudar, não consigo estar aí contigo agora para te dar um beijo, para pegar em ti, mas eu vou te mandar um dinheiro, então. E a pessoa que estava do outro lado, mal intencionada, recebia aquele dinheiro e fazia o quê? Desaparecia. Está configurado aí o quê? Um estelionato. Tanto é que tivemos, né, inclusive inovações aí, já que esse crime, essa forma de fraude, se multiplicou. Tá, professor, mas e a diferença, então, com a apropriação indébita? Os dois têm colaboração? Sim. Tanto na apropriação indébita quanto no estelionato, temos o quê? Uma diferença, uma distinção ali, uma semelhança, perdão, em relação à participação da vítima. A vítima entrega a coisa para o autor. Na apropriação indébita, o colega entregou a caneta. No estelionato, a pessoa que estava lá no Tinder, ou sei lá qual aplicativo aí, qual vocês quiserem, ela entrega, transfere o dinheiro, o valor, enfim, o que quer que seja, para o autor do estelionato. Houve aí, então, uma participação da vítima. E como é que a gente distingue um do outro, então, se nos dois tem? A questão vai ser o momento do dolo. Na apropriação indébita, o dolo do sujeito de se apropriar da coisa vai acontecer quando?
ao longo da utilização da coisa. Inicialmente, a transferência da coisa é lícita. Ao longo do apossamento da coisa que vai surgir o dolo de não devolver ela mais. Ora, a caneta me deu sorte para resolver a prova, para colocar aqui as marcações aí na bolinha certa, não vou mais devolver. Então, o ânimo de apropriação surgiu quando? Ao longo da posse da coisa. É isso que distingue a apropriação indébita do estelionato. No estelionato, esse ânimo ele já é anterior à própria entrega da coisa. O estelionatário já está maquinando lá como é que ele vai tirar dinheiro da vítima que está vulnerável. E vai seduzir a vítima através de alguma característica da vítima, explorando a ganância ou o sentimento de piedade da vítima. Quando temos lá o golpe lá do bilhete premiado, o estelionatário nada mais está fazendo do que explorar a ganância da vítima e pegar, pô, eu entrego 2.000 agora para depositar esse dinheiro e vou levar 20. Ah, eu vou pegar e vou mandar dinheiro para essa pessoa lá que está se mostrando aqui afetivamente vulnerável para eu ter o afeto dela. Então o estelionatário explora a pessoa com essa entrega da coisa, só que com um dolo que é anterior à própria conduta. Na apropriação indébita, o dolo surge ao longo da conduta. São essas pequenas distinções que o teu examinador vai colocar na prova. Ah, diferencia para nós aí a conduta lá do Caio, do Tício, do Mévio, ela é um crime de estelionato. Mas, pô, qual que foi a conduta? A conduta foi entregar a caneta. Ah, mas ele enganou a vítima, ele disse que ia devolver e não devolveu. Tudo bem, mas e o dolo dela foi quando? Ah, o dolo surgiu enquanto ela estava fazendo a prova. Então não é estelionato, é apropriação indébita. Saca como é que as coisas vão estar acontecendo na tua parte especial aí do código? É assim que vai vir. Ele vai colocar um caso e vai pedir, de repente, ali, ou um conceito lá da parte geral, ou uma distinção. Querem ver outra distinção que também costuma cair? Essa envolve os crimes contra a administração pública. Suponhamos que um servidor público, né, você vai lá e vai pedir uma certidão em algum órgão público. As certidões, pessoal, também, via de regra, tá, são gratuitas. Elas envolvem ali o direito de informação, que também tem assento constitucional. Então, as certidões normalmente não se cobra pelas certidões. Mas você, que está aí na ponta da cadeia, empreendendo, querendo movimentar a economia, precisa daquela certidão o quanto antes para mostrar que você pode iniciar uma determinada atividade, junto a um órgão de fiscalização que vai exercer o poder de polícia, junto a uma entidade de classe, às vezes, ou mesmo junto a um outro órgão público que vai liberar a licença para vocês, precisando ter uma certidão. E isso normalmente é gratuito. Então você vai chegar, vai pedir para o órgão, órgão tal, eu preciso de uma certidão assim, assim, assim. Aí o funcionário olha para a tua cara e vê que você está precisando daquela certidão com uma certa urgência. Claro, aquilo que vai botar o pão na tua mesa, né, o teu negócio, só que precisa funcionar sem levar uma multa, sem ser surpreendido lá com o poder de polícia, você precisa estar redondinho. E aí? Aí o funcionário pega e fala assim, beleza, te dou a certidão ainda hoje, mas tu tem que me pagar 500 pila. E aí, como é que faz? Tá, mas 500 pila, isso aí é uma taxa, né? Como assim? É um agrado aqui, que daí é pela tua urgência aí. Mas fala assim, putz, mas, né, 500 aí é bastante dinheiro e tal, certidão, normalmente é grátis. Aí o funcionário pega, olha para você e fala assim, ó, 500 tem certidão, sem dinheiro, sem certidão. Vira as costas e vai embora. Ele não está colocando, não está exigindo de você que você entregue para ele R$ 500 em troca de um ato que ele tem que praticar de ofício?
Ele fala assim, ó, eu sou funcionário público, hein? Ou tu me dá 500 pila para eu te dar certidão ou não tem certidão. Percebam que eu estou colocando aqui o exemplo como uma condição, algo que é necessário, em tom do que? De exigência. Qual que é o tipo penal dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público que envolve esse elemento exigir do sujeito que não é o funcionário público, que é o administrado? Vamos mandar alguma coisa no chat, pessoal? Alguma ideia? Esse verbozinho exigir está onde? Está no crime de... Oi? Concussão, né? Concussão, muito bem, Guilherme. É isso mesmo. É a concussão. Só que o teu examinador ele vai brincar com qual outro crime que é muito parecido com a concussão e que não envolve funcionário público. Que é uma vantagem de vida patrimonial. E aí, às vezes, o sujeito envolve assim, ó, se tu não me der R$ 500, eu vou colocar fotos tuas aí, comprometedoras aí numa Extorsão, rede social. Muito bem, extorsão. É exatamente isso. Qual que é a distinção entre a extorsão e o nosso digníssimo, nossa digníssima concussão? O elemento... Oi? A qualidade sujeitativa. Não é bem isso, Guilherme. Aí é que tá vendo? Ó, o examinador vai te pegar bem aí. Ele vai dizer que um servidor público praticou um ato com um elementozinho que distingue os dois, que tem na extorsão e que não tem na concussão, apesar da concussão ser mais invasiva. É a violência ou grave ameaça. Na extorsão, nós temos a grave ameaça à pessoa. Na concussão, não. E aí a gente acaba aí se confundindo. O examinador pega a gente na curva justamente por conta dessas elementares. Então, quando o teu examinador menciona, né, que existe ali uma conduta, ainda que seja de um funcionário público, mas que envolva violência ou grave ameaça, por exemplo, um delegado de polícia que chega e mostra, exibe, né, a sua arma, tira a arma ali do coldre e, na qualidade, exercendo a função como agente público, mostra a arma, dá uma chacoalhada assim, põe no bolso e fala assim, estou precisando ficar com o bolso cheio para poder fazer a autuação aqui em flagrante. Ele pratica o quê? Concussão ou extorsão, nesse caso? Ele está praticando o crime de extorsão, porque ele está colocando uma grave ameaça, está mostrando a arma para você e falando assim, ó, só vou te autuar em flagrante se tu me pagar aí, se tu encher meu bolso, tá? O elemento que distingue, portanto, é essa característica da violência ou da grave ameaça à pessoa que consta, tá, apenas lá no crime de extorsão, tá? Bom, tratamos aí de teoria do crime, teoria da pena. Acho que chegamos assim, era o cálculo das penas ali, né, a aplicação da pena. E aí, então, dentro da parte especial, essencialmente, crimes contra a pessoa e contra o patrimônio são os que mais caem disparado. E de legislação penal especial? O que vocês imaginam que é a lei que é mais cobrada dentro dos nossos digníssimos crimes aí da legislação penal especial? Drogas, vamos ver. O que mais? Organização criminosa, beleza, mais gente, drogas, CTB. Legal, pessoal. Maria da Penha? Violência doméstica contra a mulher. É. Com certeza. São exatamente esses aí que vocês estão mencionando. E aqui,
vale a pena a gente pegar e voltar, né, a imaginar qual é a atividade do promotor de justiça que vai estar lá trabalhando com atribuições criminais. O que a gente mais vê na rua, além de pessoas? É muito comum a gente ver trânsito, né, de veículos. Então, os crimes envolvendo aí os crimes praticados, né, na condução de veículos automotores são um dos temas mais cobrados, porque está acontecendo todo dia. Quem que vai processar o sujeito que atropela um pedestre, por exemplo, na faixa de pedestres? É o promotor de justiça. Quem que vai processar, e isso tem acontecido muito, pelo menos aqui no estado do Paraná, a gente vê muito aí nos noticiários policiais, o sujeito que bebe, dirige e mata alguém. É o Ministério Público. A ação é penal pública incondicionada. Inclusive, depois das recentes alterações aí de 2019, se não me falha a memória, se o sujeito pratica o homicídio culposo na direção de veículo automotor sob o efeito de álcool ou substância que diminua, né, a capacidade de vigilância, ele estará praticando um crime qualificado, né, com todas as implicações processuais que um crime qualificado traz, né, acarreta. Então, esse é um crime extremamente cobrado. Outro, drogas ali, que quase todo mundo mencionou. A lei de drogas, gente, tem que estudar para qualquer concurso. Vai fazer concurso, eu vou fazer concurso aqui, para agente de saúde pública. Vai cair, afinal é um crime contra a saúde pública. Vou fazer concurso aqui para ser, e tem, tá? Concurso para ser motorista aqui de um determinado órgão público. Vai ter, tá? Vai ter os crimes de trânsito e vai ter a lei de drogas. Além disso, chama atenção para o ponto 60 do edital de vocês, que fala lá, entendimentos jurisprudenciais. Se a gente for analisar os entendimentos jurisprudenciais, nós temos um gradiente, né? O gradiente é aquele vetor que vai apontando e vai afunilando para um determinado ponto. Se nós analisarmos todos os entendimentos jurisprudenciais que tem aí disponíveis em termos de precedentes, né, de acórdãos, tanto do STJ quanto do STF, e mesmo dos tribunais, o que mais aparece, pessoal, é o que está disponível aí na tua lei de drogas. Tá? São entendimentos acerca da lei de drogas. Lembrando que nós já tivemos, no Brasil, pelo menos 3 legislações a tratar aí da questão das drogas. Tá? E isso, inclusive, continua sendo objeto de debate, ao tratarmos, por exemplo, da questão da lei penal no tempo. Se podemos aplicar a lei anterior a fatos atuais ou se aplicamos a lei atual a fatos anteriores. Tá? Então, isso ainda é objeto de questionamento, tá? E aparece aí nas provas de vocês. Então, na hora da gente tratar da questão da legislação penal especial, crimes de trânsito, lei de drogas, e tem aparecido muito aí no Ministério Público do Rio Grande do Sul os crimes de tortura, tá? E a Lei 9.099, de 95, no que diz respeito às medidas despenalizadoras. Vamos dar uma recapitulada, já que eu estou citando aqui. Quantas são as medidas despenalizadoras que aparecem na tua Lei 9.099? Só para a gente ter uma noção numérica. Vamos lá, pessoal. Um número compreendido entre 0 e 100. Brincadeira. É entre 0 e 10. Tá? Na trave, Roberto lá riscou 11. Quantas medidas despenalizadoras, pessoal? Vamos lá. Quando vocês vão pondo aí, eu vou tomar uma aguinha.
Vamos lá, pessoal. São 4 medidas despenalizadoras, então, que nós temos na Lei 9.099 de 95. Vamos lembrar quais são? Composição civil dos danos, tá? Ela acarreta ali a renúncia ao direito de representação ou de queixa. Caso a infração de menor potencial ofensivo seja de ação penal pública condicionada à representação ou privada. Representação nos crimes de lesões leves e culposas, que foi uma introdução lá da Lei 9.099. E as duas que mais aparecem, né, que se aplicam para outros crimes que não só os previstos ali na Lei 9.099. Não só para as situações previstas na Lei 9.099, que são a transação penal e a suspensão condicional do processo. Tá? Então, essas 4 medidas aí, tá? De todas essas 4, transação penal e suspensão condicional do processo, eventualmente ali a gente tem composição civil dos danos, mas daí é lá na disciplina de processo, são entendi, Roberto. Não, tranquilo. São aí as medidas despenalizadoras que merecem atenção dentro aí do tema da LPE, tá? Da legislação penal especial. Então, pessoal, na hora de investir tempo lendo lei, o que tem que ler? Não dá para ir fazer a prova sem saber, né? O que é inarredável, imprescindível. Lei 9.099/95, no que tange as medidas despenalizadoras, e o teu examinador vai chegar e vai falar assim, ele vai misturar, vai falar lá, fulano está cometendo tal conduta, né? E vai fazer lá aquela saladinha lá para te provocar a fazer uma distinção lá e tentar te confundir com uma outra. Daí ele vem com uma afirmativa dentro da questão e vai dizer assim, caso fulano seja condenado pelo crime tal, que é o que ele cometeu, caberá transação penal ou suspensão condicional do processo. Ou caberá um ou caberá outro. Então, a gente tem que estar ligado quando que vai ser possível incidir aí essas duas medidas, e isso vai estar previsto lá na Lei 9.099/95. Ou então, fulano transitava pela rua tal e foi detectado com, no exame de alcoolemia, foi constatado que ele estava lá acima do limite tolerável na lei, né? E aí o resultado da conduta dele foi uma pessoa ferida ou uma pessoa que eventualmente veio a óbito. Qual o crime que ele cometeu? Se ele cometeu ali, de repente, um concurso de infrações, né, um concurso de crimes, e nesse caso, caso seja aplicada a pena, vai caber lá a transação penal, vai caber a suspensão condicional do processo. Em relação a que forma que a gente vai fazer incidir, se vai ser em relação a uma, se vai ser em relação a outra, é assim que o examinador vai tentar te pegar, tá? Drogas, tá? Lei de drogas precisa saber, é uma lei um pouco extensa, tá? Mas aqui, em termos de direito penal, saiba pelo menos os artigos 28 até o 40 e... Deixa eu ver aqui. Até o início ali, eu acho que é o artigo 50 ou 51, onde começa a parte do processo. Tem que saber, pessoal. E os tipos penais, né, não só os tipos penais, como também as outras situações que estão ali tratadas, que envolvem lá as medidas de despenalização previstas na Lei de Drogas. Vamos lembrar lá que o artigo 28 da Lei de Drogas, ele ainda não está descriminalizado, tá? Ele é, tecnicamente, uma infração penal. Porém, em razão do sancionamento que essa infração penal recebe, a gente já não pode mais dizer que se incidirá ali uma sanção penal do tipo pena. São medidas de despenalização.
Então, vai tomar lá uma admoestação verbal em juízo, vai participar de cursos, né, e palestras, eventualmente vai pagar uma multa, tá? Também não tem prisão em flagrante nesse caso aí, tá bom? Bom, o que sobrou daí de tudo isso que a gente tratou aí? Caso todos esses instrumentos que eu mencionei aí não tenham funcionado, vai sobrar o quê? Impor a pena e executar, né? Então, seria daí a parte da execução penal. E o que aparece, o que costuma aparecer aí dentro da execução penal? O tema que mais aparece disparado, não só nos concursos do Ministério Público, quanto nos concursos em geral, envolvem a ideia de progressão e regressão de regimes e de livramento condicional, tá? E aí, para tudo isso aí, tanto de legislação penal especial quanto de execução penal, os entendimentos jurisprudenciais, tá? Costuma vir muita súmula, as teses agora de repercussão geral e tratadas aí em recurso repetitivo, que sofreram grandes alterações, aí, especialmente após a vigência do pacote anticrime, tá? São os temas aí que vão aparecer aí na tua prova. Tá bom, pessoal? Então, lembrando, né, direito penal, ele é a ideia, né, da gente trabalhar direito penal, legislação penal especial, teoria do crime, teoria da pena, é fazer uma repressão, tá? A gente vai restringir direitos fundamentais, especialmente no que diz respeito aí a uma resposta de controle social ao que é intolerável, tá certo? E dentro desse diapasão aí, vamos entender que a gente, no direito penal, a gente vai ter lá o crime, a pena, os tipos penais da parte especial, a legislação penal especial e a execução da pena propriamente dita. E, para poder aplicar tudo isso, logicamente, a gente vai ter que ter um instrumento, que é o processo penal. Certo, pessoal? Estou indo já aí para quase 1h30 conversando com vocês. Espero ter contribuído aí, facilitado o aprendizado aí, pelo menos nesse momento aí de análise de edital, de análise do que mais costuma cair, da forma como as questões serão apresentadas. Lembrando, tá, pessoal, o óbvio às vezes precisa ser dito, tá? Então, eu me sinto na obrigação aqui de dizer um detalhezinho para vocês, caso vocês ainda não saibam, tá? A prova de vocês conterá questões do tipo múltipla escolha, tá? Então, serão lá, o número de questões exato varia de ano para ano, teria que dar uma aprofundada ali no edital, e eu confesso que eu me ative mais ali ao que já apareceu e o que vai ter probabilidade de cair aí na tua prova. E não sei exatamente o número de questões de direito penal que vai ter. Até se alguém tiver aí, quiser arriscar aí no chat, por favor. Mas a tua prova será uma prova de múltipla escolha com um determinado número de questões que terá 5 alternativas, tá? E dentro dessas 5 alternativas, poderá vir lá, como a gente já tratou aí no começo. Questõezinhas envolvendo só um conceito, que tu vai ter que pegar e colocar lá, a situação tal corresponde a tal instituto. Vai ter questões que vão envolver o tipo legal, o enquadramento, né, a subsunção a um determinado tipo legal, e a maioria delas vão ser questões maiores, mais longas, tá? Envolvendo aí temas da legislação penal especial e da parte especial do Código Penal, contextualizados com algum tema da tua parte geral, tá? Um último detalhe, ou talvez penúltimo, no dia da prova, pessoal, a gente ainda está um pouquinho distante aí da tua prova, tá? Mas é importante também já ter essa concepção, né, essa noção desde já. Prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul costuma ser uma prova um pouco mais extensa,
notem que em vários estados, né, e nas outras carreiras, o tempo de prova costuma ser 5 horas. Aí no Rio Grande do Sul já tivemos provas com 6 horas e atualmente é com 5 horas e meia. Então costuma ser uma prova extensa, tá? Então, quando estiverem olhando para as questões, estiverem resolvendo as questões, especialmente as da nossa disciplina aí de direito penal e legislação penal especial, tentem sempre eliminar determinadas coisas que já estarão, que já poderão poupar tempo para vocês. Tu viu que lá na alternativa está falando alguma coisa que está um pouquinho estranha, já tira ela fora e parte para a próxima. Não dá para dormir no ponto ou ficar fazendo uma análise muito aprofundada de uma determinada questão. E é aí que vai entrar a importância de vocês terem agilidade com essas questões envolvendo a distinção entre tipos penais, envolvendo alguns conceitos fundamentais da parte geral aplicados à parte especial e à legislação penal especial. Tá bom? Pessoal, estamos indo aí para quase 1h40. Eu tinha me proposto aí com o professor Guilherme a tratar mais ou menos dentro desse tempo, tá? 1h40. Não resolvemos questões hoje, tá? Vamos resolver aí nas próximas aulas, tá? Fica aí uma tarefinha para a semana, que é importante, que o professor Guilherme já mencionou na aula introdutória lá, que é o quê? No site, pessoal, no site aí de concursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem as provas anteriores. Baixem as provas anteriores. Muitas questões, não só aí dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, como em outros ministérios públicos e outras instituições, se repetem. Então, é importante que vocês tenham, pelo menos, né, eu sei que todo mundo trabalhou durante o dia hoje, tá calor, né, não sei como é que tá aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em Curitiba nós estamos com calor, assim, fora do normal. A gente fica cansado e a gente tem pouco tempo, né, para fazer esse tipo de coisa. Mas se você tiver de bobeira, às vezes, no teu próprio celular você consegue baixar. Pô, eu estou esperando a minha lotação para ir embora, estou aguardando aí para a roupa ficar lavada na máquina aí dentro do teu prédio, do teu condomínio, estou esperando ali cozinhar alguma coisa que tu colocou numa panela, estou esquentando a água para o mate, né, que eu sei que vocês mateiam bastante aí, baixa a provinha ali, só entrar no site ali e fazer o download, tá? Isso vai ser muito importante, porque nas próximas aulas a gente vai resolver questões das provas anteriores, que já caíram aí, e algumas inéditas que podem cair, tá bom? Então, galera, tenham as provas. Uma última dica, aqui é a última mesmo, tá? Não sei aí com o professor Tarso como é que vai ser a disponibilização das aulas, tá? Como elas ficarão gravadas. Mas vou dar uma dica para vocês. Quem conseguir, grave o áudio dessas aulas, tá? Não só os encontros que eu vou ter com vocês aqui, mas também dos outros professores. Quem trabalha sabe que... legal, professor, bacana, bacana. Canal fechado do YouTube, disponível, legal, bacana. Se vocês puderem, tá? Gravem o áudio, pelo menos, das aulas. E digo isso porque, né, quem não quiser gravar o áudio das aulas, ou simplesmente entrar lá no canal do YouTube, lá tiver um pacote de dados bom aí, sobrando gigabytes aí no teu pacote de dados celular, às vezes, quando você está no mercado, fazendo uma compra, está indo comprar uma comida lá e tal, está lá na fila do caixa, guardando, né? Chegou lá na fila do Zafari e está lá aquela fila enorme para continuar. E tem que esperar, às vezes. Essa fila pode durar 10, 15 minutos.
Se tu estiver ouvindo um áudio com uma aula, com um conceito, ou então resolvendo questão, pode ter certeza que você estará anos-luz na frente aí dos teus concorrentes. Tá? E a gente que trabalha, eu também trabalho, né, durante o dia todo, sei o quanto que é difícil a gente chegar no final do dia e ainda ter que estudar. Então, esses pequenos momentos que você vai ter aí, para se deslocar numa fila de caixa, fazendo as suas atividades de casa, tá? Abastecendo, às vezes, o carro, enfim. Vai somando esses 10, 15 minutos que você vai tendo aí durante 1, 2 semanas, às vezes durante vários dias, e soma lá no final, antes de fazer a prova. Vai lembrando, às vezes, o que você vai ter, alguma coisa que a gente falou que te chamou a atenção durante a aula, que vai aparecer lá na tua prova, e você vai ver o quão diferente, né, vai ser o momento que você estiver resolvendo a prova. Tá? E a tua eficiência aí nos estudos vai aumentar. Pessoal, seria isso. Fiquem à vontade para me perguntar coisas aí. Quem quiser me seguir lá no meu perfil no Instagram, @simeone.adv, fique à vontade também. E estou à disposição para perguntas aí no final. Bruna, né? Claro, pode ficar à vontade. O espaço está aberto para as perguntas aí. Se eu souber responder, será um prazer. Obrigado aí, professor Tárcio, aí, pela disponibilidade também. O espaço para perguntas está aberto, tá, pessoal? Quem quiser fazer por áudio mesmo, quem preferir pelo chat, eu vou ficar mais um pouquinho aqui online ainda, tá? Quando no item 11... Quando diz no item 11 que serão considerados aptos a prosseguir no concurso candidatos que obtiveram no mínimo 50% de acertos em cada um dos conteúdos da prova preambular. Perfeito, por nada. Olha, Bruna, 50% dos acertos em cada um dos conteúdos da prova preambular. Bom, nos últimos anos, tá? A julgar aí o que foi os editais dos últimos anos, você tinha lá 30 questões de português e 70 de perguntas de direito, né? De conteúdo jurídico. Tinha que acertar 35 de conteúdo jurídico, pelo menos, e pelo menos 15 de português, tá? Para você ser considerado apto, tá? Não quer dizer que você seja considerado aprovado. Existe essa distinção aí no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Por quê? Lá dentro do edital existe uma outra cláusula, que é a cláusula de aprovação efetiva. Né? Nós chamaremos lá tantas pessoas, X vezes o número de vagas que está sendo disponibilizado. Nesse concurso agora, o edital considerou 70 vagas. Não sei qual que é a proporção ali de vagas que será considerada. Não sei se vai ser 2, 3, 2 vezes e meio o número de vagas. Mas, para você ser considerado apto a prosseguir no certame, o que não quer dizer que você vai ser chamado, porque existe essa segunda cláusula aí, tem que ser, e julgando aí o que foi falado aí nos últimos anos, né, nos editais dos últimos anos, é meio a meio. É 50% da parte jurídica e 50% da parte de língua portuguesa, tá? O nome disso aí chama-se cláusula de barreira. Tá? Então, muitas vezes o sujeito escorrega na cláusula de barreira. Eu mesmo, em vários concursos aí, escorreguei na cláusula de barreira. Fui bem, às vezes, na parte jurídica e na parte olha lá, até o 200º colocado. Perfeito. Perfeito. Então, do 100º e os empatados. Beleza. Eu não sei te responder, é interessante conferir, se alguém souber aí, puder nos ajudar, né, até perguntarem aí para algum outro professor, se é de cada matéria, eu imagino que não, tá? Mas estou aqui dando um palpite com base aí
nos editais anteriores, tá? Alguma outra pergunta, pessoal? Edital, disciplinas, conteúdo da aula. Por nada, Bruna? Nada, então? Então tá, pessoal, uma ótima noite para vocês, um excelente começo de semana. Foi um prazer enorme para mim estar aqui contribuindo aí para o aprendizado de vocês. E reverbero aí os cumprimentos aí, em primeiro lugar, ao professor Tarso, que está encabeçando aí a organização desse curso, e ao meu contemporâneo aí, meu de início amigo aí, o Guilherme Montenegro, que também me fez o convite aí, o qual eu retribuo aqui com o maior prazer. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, Zé Luiz, obrigado você, eu que agradeço, Pepe também, obrigado vocês aí, por estarem me acompanhando aí até agora, né? Sei que está todo mundo cansado. Então, um excelente restinho de segunda-feira, uma ótima semana, e em breve vejo vocês todos aqui, aí sim, com conteúdo jurídico e resolução de questões. Fico disponível aí nas minhas redes sociais, tá? Fiquem à vontade para me encontrar aí e nos seguirem aí nos nossos perfis. Um abração, ótima noite e uma boa semana. Obrigado.